mas eu vou ler Êxodo, que se encontra em Êxodo 24, a partir do versículo 9, que diz assim: E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e viram o Deus de Israel. Poca. Debaixo de seus pés havia como obra de pedra de safira e como o parecer do céu na sua claridade. Louvado seja Deus. Porém, ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus. Eles viram a Deus. E comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá. Eu quero falar sobre esses 70 anciões. Olha, eu vim gravar porque, é sério, o Senhor me deu essa palavra, eu fui para o Altino, mas minha mãe, e o Senhor me deu essa palavra lá no Altino. Me deu vontade de me levantar para entregar essa palavra, gente. Gente do céu. Eu já tinha entregado já os panfletos, né? Eu já tinha entregado os panfletos, e lá tem o Moel moído, que não pode falar alto. Mas enfim, vamos voltando. A palavra do 70, essa palavra. Eu sempre ouvi pregações e mais pregações que quando Moisés subiu, o povo se corrompeu e estava todo mundo lá dançando. Quando desceu, era o israelita inteiro, estava lá dançando. Se bem que eu tenho que meditar mais um pouquinho, tá? Eu estou meditando agora, mas vamos lá. Subiu Moisés, Arão, os 70 anciões, mais Nadab e Abiú. Bem, Josué não é falado aqui, mas Josué nos larga os pés de Moisés. Então, sabemos que Josué é a meia do sapato de Moisés. Então, vamos lá. Esses 70 anciões estavam passando por a prova. A prova de Jeová. Todos nós passamos por uma prova. Nós não ganhamos nada sem antes passar por uma prova de Deus. Pelo menos eu acabei de chegar no caminho do Senhor e eu tenho notado isso, tá, gente? Inclusive, é bem triste, mas eu reprovei nenhuma prova. Tá? Então, os anciões, eles subiram ao monte com Moisés. Ixi, meus cabelos, misericórdia. Tá. Subiram ao monte com Moisés. Quando chegou ali na metade do monte, o Senhor disse assim, até aqui. Claro que é com minhas palavras. Até aqui, vocês ficam aqui. E ele se apresentou. Os pés dele eram como ouro, né? A palavra vai dizer que era como pedras preciosas. Seus pés havia como uma pedra, obras de pedra preciosa, safira, da claridade do céu. Olha que incrível isso, que riqueza de detalhes. E Deus permitiu ele ver eles. A palavra vai dizer, e a palavra não mente, que ninguém pode ver a face de Deus. Bem, a palavra está dizendo que eles viram, Deus permitiu ver um pouquinho dele. E ele não matou eles. E começaram a beber, a se divertir, né, na presença do Senhor, e viram Deus, e viram toda a novidade, viram surpresas e tudo mais. Tá, e aí, Iris? E aí, é que quando você está passando por uma prova, você tem que esperar. E a palavra é aguardar no Senhor. É fácil aguardar no Senhor? Não é fácil aguardar no Senhor, não é. Só que era necessário nesse momento, era necessário. Então, o pai, ele mostrou aquela visão para eles, né? Ele separa para mim, só Moisés subiu ao monte, e de repente 70 anciões sobem ao monte, tem a oportunidade de ver a Deus, de estar com Deus, sentir a presença incrível dele. E o pai disse assim, agora vocês ficam aqui, porque Moisés vai subir, né? Claro que é com as minhas palavras, tá, gente? O que aconteceu nesse meio? Moisés ficou os 40 dias, né? Bem, vale ressaltar que Moisés ficou 7 dias antes, né? Esperando o Senhor voltar. O Senhor descer e ia falar com ele. O Senhor se apresentar a ele, uma coisa ou outra. E o pai começou a pedir a ele sobre as coisas do tabernáculo, ser feito, isso e aquilo, né? Primeiro, faça com que, diga ao povo, né? Primeiro, diga ao povo para me trazer ofertas, claro, voluntárias. Gente, mosca de noite, meu Deus. Segundo, tá repreendido, em nome do Senhor Jesus. Tá. Tragam ofertas voluntárias. Olha, Moisés, só aqueles que queiram ofertar, porque eu vou morar no meio de vocês. Eu vou morar no meio deles.
Olha que incrível isso. E o povo lá ainda dançando e aproveitando aproveitando a presença do Senhor, que ainda estava forte. De repente, o Senhor diz, agora você faz a arca. É a arca, eu não falar errado. A arca, porque ali eu descerei sobre ela, não é com as minhas palavras, ali eu descerei sobre ela e ali eu farei morada. Ela vai ser onde eu vou descer sobre ela, né? Que depois vem o propiciatório. Mas, gente, e Moisés não ia entregar as leis primeiro? Ele não ia pegar as leis? Vale ressaltar que o pai, antes de querer que você obedeça leis, ele quer que você se entregue de todo o coração para ele. Porque se eu me entrego de todo o coração para ele e eu estou diante dele, é claro que eu não vou fazer coisas que desagradam. Eu vou estar o quê? Buscando a minha santificação. Somos falhos? Somos. Somos pecadores? Somos, porque a Bíblia diz que aquele que diz que não peca, está pecando. Então, o que aconteceu? Moisés começou a demorar, né? E o povo começou lá a ficar aperreado. Arão, Nadab, Abiú, eles estavam lá para quê? Para comandar aquele povo. Só tinha 70 pessoas. Moisés conduzia multidões. Arão, Nadab e Abiú era para comandar aquelas pessoas. Então o pai disse assim, depois você faz a mesa. Eu quero parar aqui porque senão vou muito longe. Eu quero falar sobre os 70 anciões. Mas sobre a mesa. A mesa, se ela não fosse revestida com ouro, que o ouro representa a divindade, a maravilha de Deus, se não fosse revestida com ouro, seria só mais uma madeira. Que com o passar do tempo, mais que a madeira de acácia, ela também fala da divindade do Senhor Jesus. Mas vamos lá, vou falar da madeira. Vou falar da madeira como se ela fosse madeira qualquer. Vou falar sobre nós. Se nós não tiver revestido, se nós não tiver revestido com o ouro puro, o ouro que é o Espírito Santo, se nós não tiver buscando a santidade do Senhor, não podemos estar diante da sua presença. Por quê? Porque Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo, né? Vamos lá. Saindo aqui, porque senão eu vou falar até, né? Acabar todas as coisas do tabernáculo. Eu quero falar sobre os anciões. O que os anciões tinham que fazer? Só aguardar. Era só esperar. É fácil esperar, gente? Não, não é fácil esperar. E eu quero dizer a vocês, não é mesmo. O pai também, eu entrei numa prova e, infelizmente, eu tô pensando que eu fiz errado, tá? É normal, velho. Nós somos falhos. Até aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, até... Gente, que cabelo é esse? Meu Deus, não... Tá, vai melhorar. Uma hidrataçãozinha aqui, hidrataçãozinha vai melhorar. Tá, voltando. Então, de repente, sai de mim o foco, vamos para os 70 anciões. E, de repente, a carne falou mais alto. E o Espírito, quando a carne é mais alimentada, por quê? Ficaram bebendo, ficaram dançando na presença do Senhor. Ficaram orando? Não. Ficaram bebendo, se divertindo, dando glória. É bom adorar? É. Mas quando a minha carne, quando eu não estou matando a minha carne, ela faz o quê? Ela abafa o Espírito Santo. A minha carne, ela domina o meu corpo. E o Espírito Santo, ele não é a carne para dominar nada. Ele diz assim, eu espero, eu aguardo. E aqueles 70 anciões ali, a carne pura, eu estou falando com o meu entendimento, tá, gente? Meu não, do Espírito Santo, que ele falou comigo, então deixa quieto. A carne começou a dizer assim, tá demorando. Não, ele tá demorando, esse Moisés não veio mais, faze um bezerro de ouro para nós. Não, faze algo para nós, faz um Deus para nós, faz um Deus para nós. E Arão temeu, Arão ficou com medo. Mas tirando o temer de Arão, eu vou colocar Arão como o Espírito Santo. De repente tem 70 anciões, tem seu corpo inteiro militando contra o Espírito Santo. O Espírito Santo é forte, poderoso, tremendo? Ele é. Mas ele é educado. Espírito Santo. Espírito Santo. Ele é educado, ele é manso e ele é humilde. Quem não ama? Sim. E já os 70 anciões, eles estavam querendo.
Arão vai dizer a Moisés, eu acho que é em Deuteronômio, eu não sei onde é, não lembro, mas me veio agora, que Arão diz assim, esse povo todo, ele só veio e me deu o ouro, eu só joguei o ouro e surgiu esse bezerro. Por quê? Né? Voltando aqui para Êxodo. O povo, ele, não, faz-nos, e queria atacar Arão, Nadab e Abiú não conseguiram lidar. Por quê? Porque quando a minha carne domina, quando a minha carne está predominante, eu faço bobagem, eu faço besteira, eu vou para a idolatria. Eu não tenho imagem. Quem disse que idolatria é só imagem? Tem coisa pior do que a imagem. Por exemplo, a imagem está muito ligada ao católico, está muito ligada, não estou falando de religião aqui, nem gosto de citar, nem era nem para ter citado, mas está muito ligado, né, à religião. Eu estou falando sobre a idolatria no meio cristão, o dinheiro, o crescimento por ganância, né? A igreja, você fica besta com a quantidade de ganância que está tendo dentro das igrejas. E isso é uma idolatria. E se você não toma cuidado, você começa também a se comportar igual. Arão, ele ficou incuído, ele ficou com medo e ficou lá. O povo não quis? Aí, faça. E fez, né? E jogaram lá. Claro que vale citar que quem jogou tudo foi Arão. O Espírito Santo, é claro que ele não vai colocar, então, você quer beber cachaça? Aqui, eu te dou. O Espírito Santo não vai fazer isso. É a nossa própria carne. O que eu quero dizer? Quer dizer que se nós não estamos revestindo com jejum, palavra, oração e ação, nós vamos fazer igual esses 70 anciões. Espremer o Espírito Santo, machucá-lo, entristecê-lo, escondê-lo lá dentro de nós, do coraçãozinho, naquele buraquinho que foi feito para nós, para ser cheio de Deus. Vamos esconder ele e vamos fazer tudo o que a carne quer. Aí depois, quando quebra a cara e dá tudo errado, é porque Deus não me ama, é porque Deus não está comigo, Deus não me ouve, dá tudo errado. Fazemos contas desnecessárias, que essa é para mim. Senhor, meu Deus. Fazemos contas desnecessárias, por quê? Porque a carne estava militando e nós não dobramos o joelho para falar com o Senhor. Essa é para mim. Pasmem, foi aí que eu errei, tá, gente? E é isso. O que eu quero dizer? Se a gente não passa, não tem como ensinar, não é? Então, estou ensinando o que é aqui, não é? Então, pronto, estou ensinando o que eu passei. Quando tiver a situação de você escolher aguardar ou não fazer, ou fazer, não faça. Se o Senhor está dizendo assim, aguarda, espera com paciência, espera. Moisés, ele estava lá os 40 dias, não é? E quando desceu, que viu aquilo tudo ali no meio ali, Moisés, vale ressaltar que foi no meio daquele povo ali que desceu, Moisés quebrou as leis. Por quê? Eu não consigo, o pai mal terminou de falar tudo, o povo já estava se corrompendo. Os anciões, eles não estavam adequados para aquilo, para carregar algo tão grande de Deus. Não foram qualificados. E nós? Eu quero ser qualificada para levar as coisas de Deus, para as coisas de Deus. Eu quero ser qualificada. Que nós viemos estar buscando mais a presença, estar nos santificando e aguardar no Senhor. Quando você for fazer qualquer coisa, ore, não faça. Tá te deixando tá muito ansioso para ter algo? Não vá, porque na ânsia do coração a gente comete erros que depois não tem jeito, não tem como voltar atrás, tá? E outra, que nós vamos estar se revestindo da presença do Espírito Santo, porque esse ano, eu profetizo que vai ser um ano de bênção para a nossa vida, mas mesmo sendo um ano de bênção, nós temos que estar certo que o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor, e ele não se cansa de jogar bandeja nem pratos. Então, que nós viemos estar com os olhos no alvo, que é Cristo, né? E aguardando com paciência no Senhor. O Moisés, ele subiu e ele disse assim, eu vou voltar, né? Ele ia voltar, o povo sabia que ele ia voltar. Deixou Arão ali. Nadab, Abiú.
E do mesmo jeito o Senhor Jesus, ele disse que vai voltar. Então, esperemos com paciência por ele, porque o nosso tempo não é o tempo do Senhor. Para nós está demorando, tá? Para nós está demorando. Às vezes foi uma bênção, uma promessa que ele prometeu de nos dar. Às vezes foi um filho, às vezes foi um cargo. Está demorando, tá? Mas espere com paciência no Senhor. Espere com paciência no Senhor. Não é fácil falar a palavra do Senhor, porque você vai falando e ela vai passando, porque ela corta, não é? Ela vai passando por você para poder passar, chegar até aí. E ela corta, e ela está aqui cortando, ela está queimando aqui. Então, que não só, eu vou falar assim, não só eu,